E aí, TDAH? Muitos de nós que temos o transtorno enfrentamos dificuldades em manter relacionamentos. Parece que a gente nunca dá certo com ninguém, pessoas chegam e vão embora pelos mesmos motivos. Com o Clube TDAH em ação, você vai se conhecer melhor e aprender como mudar esse jogo. Confere no primeiro link da descrição. Depende do contexto, sempre depende, né? Eu acho muito bacana quando a gente fala, sempre depende, né? Uhum. Então, por exemplo, eu posso ter uma predisposição, né, genética, ter um temperamento que seja a base, e aí dependendo para ter bipolaridade, né? E se eu tô num ambiente que potencializa isso, vai ser mais difícil. Então, depende do ambiente, depende do temperamento, depende das condições que eu dou para esse paciente, depende se o psiquiatra, né, fez um diagnóstico correto, se não tratou com medicação errada, porque acontece muito isso, assim, né? Eu escuto muito relatos e que às vezes as pessoas também, por falta talvez de instrução, elas vão ao clínico. E o clínico, ele não, né, querendo ou não, ele não... Não é especializado. Entende, né? E aí, você acha que essa medicação equivocada, ela vem do clínico, geralmente? Eu escutei isso num curso de regulação emocional agora que eu acabei de fazer, que o maior, né, medicação receitada por clínicos é benzodiazepínicos e é a menos receitada por psiquiatra. Né? Então, assim, por quê? Né? Porque é como se eu não tratasse o problema, mas sim a causa, ou sintoma. Então, o clínico, talvez, assim, por uma falta de... Não sei dizer, assim, talvez de experiência clínica, com pacientes específicos de quadros psicológicos, talvez faça uma medicação, passe uma medicação que trate o sintoma e não a causa. Ou seja, você enxugar gelo, né? Exato. E aí, o que acontece? Se eu coloco uma medicação, né, por exemplo, um ativador cerebral, né, em pacientes com bipolaridade, meu Deus, eu vou criar um quadro ali de uma hipermania e isso vai gerar uma ansiedade, eu posso prejudicar muito esse paciente. Pode vir até ele querer se mutilar, um negócio assim, né, autoextermínio de repente. Exato. Né? Ou seja, você que tem um quadro, uma suspeita de bipolaridade, é interessante que você vá num bom profissional, tome uma medicação certinha, né, não vá vacilar e fazer coisa errada, né? Eu acho que a bipolaridade, ela também tem uma questão de estar muito ligada a algum diagnóstico equivocado, às vezes até confundido com TDAH. Eu conheço alguns TDAHs que são até conhecidos nas redes sociais, que na verdade são bipolares, ou tem os dois. O que você acha disso? Também, no curso de regulação emocional que eu fiz recente, eles comentam que é bem possível ter comorbidade. Então, na bipolaridade, ter TDAH junto. Tá? Então, assim, é possível ter, e as probabilidades são altas disso acontecer. Outro confundidor, né, que acontece é, por exemplo, eu pegar um paciente com bipolaridade tipo 2, que está no quadro de depressão maior, e olhar só para esse recorte e tratar como depressão, e não como bipolaridade. Né? E aí, nesse caso, eu faço também um equívoco, né, na medicação e posso gerar outros sintomas. Então, é bem possível, né, essas trocas, e pode existir comorbidade. Então, ter a apresentação de dois transtornos no mesmo indivíduo. É comum, é que realmente eu já vi muito desse negócio. Como eu lido com o TDAH direto, o pessoal fala, também é bipolar, Tipo assim, eu acho que a bipolaridade, pelo menos na impressão, tá? Talvez estatisticamente não seja assim. Ele tá mais ligado ao TDAH, a bipolaridade associada ao TDAH do que a própria dislexia, por exemplo, que é uma comorbidade comum também, né? Não, e se a gente pega o DSM lá, tem série de comorbidades que aparecem, né? Então, assim, para sempre fazer esse diagnóstico diferencial, assim, entender, será que não não tem uma comorbidade? Investigar e fazer uma série de investigações. Só que o que acontece ou fazer uma leitura rasa do caso, até dos psiquiatras, ou ir para o clínico. E aí o clínico talvez não tenha essa bagagem, né, teórica. E é importante que eles, né, façam a leitura desse caso pela visão teórica, sem teoria. Né? Uma descrição dos sintomas.
como o DSM sugere, a teórica e não pelo viés teórico. Porque, às vezes, eu olhar... O DSM sugere que a gente faça a teórica? O DSM, ele é ateórico. Ele descreve sintomas, né? Sem nenhuma teoria por trás. Ele é ateórico. E essa leitura não seria ruim para o profissional que não é qualificado? Do tipo assim, ele tem uma bipolaridade que leva a uma ansiedade. Aí o clínico, ele vai, você tá ansioso, então toma isso aqui. E aí dá aquele defeito que a gente falou, aquele problema que a gente falou, que ele vai tomar um negócio errado e vai ter um problema. Não falta, então, um pouco de entendimento, na sua opinião, sei que você não é médica, mas do tipo assim, não, cara, essa ansiedade não tá muito normal, talvez seja outra coisa, eu vou encaminhar. É uma coisa assim, tá faltando. Sim, tá faltando. E também investigar as outras variantes, né? Então, assim, se a gente pudesse pedir, assim, quais médicos pedem, assim, como tá teu sono, né? Assim, como que tá tua alimentação, tu tá se exercitando. Então, também fazer uma checagem de outras variantes que pode influenciar, né? Então, tu tô com sofrimento no trabalho. Nossa, isso pode potencializar a tua ansiedade, tô com privação de sono, Então, assim, olhar para as outras esferas também é importante nesse diagnóstico. Então, eu não partir só da descrição do paciente e dialogar com o psicólogo, o psiquiatra, dialogar com o psicólogo é super importante. Entendi. Bacana. A bipolaridade é o principal transtorno que você trata atualmente nos seus pacientes? Qual que você acha que é o que mais aparece? Hoje, eu digo que eu tenho mais traços de personalidade do que transtornos fechados. Por exemplo? Então, por exemplo... traços de ansiedade generalizada, transtorno de ansiedade generalizada, que ainda não se enquadram num transtorno. Por quê? Porque ainda com as técnicas e com a reestruturação cognitiva estamos conseguindo ter remissão dos sintomas. Se, em algum momento entendêssemos que a paciente não está conseguindo fazer remissão dos sintomas, pela técnica somente, a gente cogita a hipótese de fazer uma avaliação com o psiquiatra. Tá. Então, assim, hoje a gente leva um tempo ainda para fechar. Então não precisa nem colocar direto o psiquiatra na jogada. Você vai tentando... Porque eu acredito que a ansiedade, ela... Não sei se o tag por si só é assim. A ansiedade, ela é um sintoma que ela é muito por conta de circunstância. Do tipo assim, se você muda o ambiente, você... tira a ansiedade do paciente, né? Não é uma coisa assim, nossa, ele acorda e dorme com ansiedade. Às vezes a gente tira... Quando a gente fala de regulação emocional, a gente pode falar numa estratégia focada no problema, que é realmente tirar o estímulo, né? Então, eu mudo o ambiente, eu reduzo a ansiedade. Tem algumas estratégias que talvez a gente não vai conseguir mudar, né? Por exemplo, se a pessoa tem ansiedade com cachorro, eu consigo tirar todos os cachorros de todos os contextos? Não. Então, nesse caso, não tem como eu trabalhar a emoção focada no problema. Eu tenho que ir para outras estratégias. Por exemplo, a dessensibilização sistemática. Então, a forma como eu vou intervir frente à emoção, frente à ansiedade, vai ser de acordo com as possibilidades, né? Assim, será que eu consigo tirar esse estímulo de todo mundo? Não, né? Por exemplo, o cachorro não. Então, essa é uma estratégia que para esse paciente, para esse caso, eu não posso usar. Qual que é a outra? É essa. Então, eu também tenho que entender quais são as estratégias de regulação frente àquela emoção. Nem todas se aplicam.